Olá, mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus seja sobre a tua vida, porque na verdade Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo e é maravilhoso estar na presença dEle. E eu quero te falar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. A Bíblia Sagrada, aqui no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11, nos conta a história de um jovem. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, parte os teus bens. Parte agora os teus bens e dá-me o que me pertence. E o pai fez isso e repartiu a sua herança com seu filho. E logo depois disso, aquele filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Saiu da presença do papai, né? Esse que é o grande problema nosso. E depois de ter partido, havendo gasto tudo o que ele tinha, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Começou a passar necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando a si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome. Eu aqui passando fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus empregados. Levantando-se foi para o seu pai. E quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço, o abraçou e o beijou. Isso é lindo, né? O abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti meu filho, ponde na sua mão um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Traga o bezerro cevado, mata-o, prepara e vamos festejar, nos alegrar, porque este meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. E todos começaram a alegrar-se. Olha que coisa linda! E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo agora este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas também são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Para mim, é uma das histórias mais belas das Sagradas Escrituras. Tem gente chegando aí
Irmã Leisa, seja bem-vindo. Todos vocês que estão conosco, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe tanto você que está comigo aqui agora, quanto você que vai ver esse vídeo depois, tá bom? Eu quero te falar hoje de algo muito forte que tem queimado meu coração. Há anos a gente vem orando por um avivamento e nós temos enfrentado uma barreira, uma batalha muito grande com o inimigo das nossas almas, porque na realidade ele não quer que haja um avivamento. E ele sabe que quando vier um avivamento, o filho pródigo vai voltar, o doente vai ser curado, o desanimado vai criar ânimo, o que está caído vai se levantar, o que está prostrado vai se levantar, o que está morto vai ressuscitar. Ele sabe disso e por isso ele se levanta para impedir. Mas eu fico com a palavra de Deus operando Deus. Quem impedirá? Se Deus opera, ninguém pode impedir. E o que eu quero, só Deus pode nos dar, que é um avivamento sobrenatural, um avivamento que venha trazendo vida, que venha trazendo vida espiritual, que venha trazendo desejo de orar, que venha trazendo alegria para o coração, que venha trazendo restauração de lares, restauração de caráter, que venha mudando a história da igreja. Essa noiva que Jesus ama tanto, essa noiva que Jesus amou, não quando ela estava já limpa, preparada, adornada, não, quando ela estava lá no mundo. Eu me lembro quando eu estava lá no mundo, no pecado, nas trevas, em densas trevas, sem luz, sem amparo, sem misericórdia. E foi lá que Jesus me amou, e foi de lá que ele me tirou, e foi de lá que ele me trouxe. E eu nunca posso esquecer o que Jesus fez por mim. Por isso que eu falo dele para você, do amor dele, da grandeza dele, porque ele é tremendo em obras. A minha Bíblia diz que um dia, esse jovem desta parábola de Jesus, foi Jesus que contou essa parábola, de Lucas 15, versículo 11, ele chegou no seu pai e disse assim: Pai, me dá a parte que me cabe da herança, porque eu não quero mais ficar aqui, isso aqui está monótono, isso aqui está chato, eu já cansei, eu quero ir embora, quero experimentar coisas novas, quero ter emoções diferentes, né? Isso passa muito ao coração de muita gente. Muitos crentes passam por isso. E dizem: ah, como eu queria ter experiências novas, como eu queria conhecer gente nova, como eu queria ter novas amizades, como eu queria poder experimentar isso, saber que sabor tem isso, que sabor tem aquilo. E esquecemos que as nossas renúncias aqui nos garante vida eterna. Esquecemos que o que nos está proposto é infinitamente maior do que tudo que nós conhecemos e podemos conhecer aqui. Como diz aquele hino, nem a metade da glória de Deus nos foi revelada, né? Nós não sabemos o que nunca subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para a nossa vida. Esse jovem queria ter novas emoções, queria conhecer outras mulheres, queria conhecer outras culturas, queria dançar, embebedar, experimentar o que era estar bêbado, o que era entrar em prostíbulos. Ele queria conhecer coisas novas. E por isso ele pediu ao pai: Pai, eu quero ser livre, eu quero estar longe das condições aqui de casa, das normas aqui de casa. Eu quero estar longe da monotonia da nossa casa e eu quero ir embora. E o pai não questionou. O pai, muito sábio, o pai sabe que saiu dos braços do pai, vai enfrentar a adversidade sozinho, né? E isso também vale para mim e para você, que somos servos de Deus. Se nós sairmos dos braços do papai,
Nós vamos enfrentar adversidades e vamos colher o fruto das nossas ações. Por isso, o Senhor nos mostra essa parábola que fala profundamente ao meu coração. Eu me deleito ao ler essa palavra. Então ele disse: Pai, eu quero ir embora, eu estou cansado da monotonia da casa, eu estou cansado do mesmismo e eu quero coisas novas. Quantos cristãos, depois de vencer tantas batalhas, de conquistar tantas coisas, abandonaram Jesus e passaram a dizer: não, vou servir Deus do meu jeito, vou servir Deus lá na minha casa, lá no meu apartamento, o dia que eu der vontade eu vou numa igreja, o dia que eu der vontade eu vou noutra, né? E assim eu vou conhecendo outros ministérios, novas maneiras de ministrar, eu vou ouvir muitos coaches e daí por diante, não é assim? Isso acontece muito. E o Pai não questiona, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio que Deus nos deu nos permite fazer tudo o que nós queremos. O apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito a mim e a você, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é bom para mim e para você, né? A gente sabe, há coisas boas e há caminhos que ao homem parece bom, mas o final dele é um final de morte. As consequências de sair da proteção do Altíssimo, do habitar de Deus, né? A Bíblia diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, sair debaixo da onipotência de Deus, sair debaixo da sombra do Altíssimo, incorre em perigos constantes. E diz a minha Bíblia que esse jovem fez isso. E ele foi para terras longínquas. Certamente ele mudou de país, né? Quanta gente muda de país, né? E quando ele estava noutra nação, você imagina cultura diferente, língua diferente, cardápios diferentes, tudo diferente. E ali ele começou a viver cada dia uma expectativa, viver cada dia uma novidade, e aquilo ia encantando ele, e ele começou a conhecer muitas mulheres, e se deleitou nessas mulheres com certeza absoluta, e o seu desejo se aflorou, porque muito jovem, os hormônios à flor da pele, né? Se bem que carne nunca se converte, nem novo nem velho. Carne não se converte, o que converte é o que está dentro de nós, é nossa alma. E diz a palavra de Deus que um dia veio uma grande fome sobre o mundo. Uma grande fome, em especial no lugar onde ele estava. E aquele jovem se sentiu muito mal, até porque ele estava passando por necessidades básicas. A Bíblia diz que ele arrumou um serviço, ele não era qualificado, arrumou um serviço de cuidador de porcos, que a gente chama de porqueiro, né? Foi cuidar de porcos. E eu me lembro quando eu era criança que a gente cuidava de chiqueiro, né? Eu entrava lá dentro porque a mamãe mandava, né? A gente entrar e lavar aquilo ali. O mau cheiro era terrível, a gente ficava com aquele cheiro nos pés, nas mãos, né? E não era fácil. E tinha que lavar tudo, tirar aquela lama toda. E você acabava de lavar eles iam lá na lama de novo e lavar aqueles coxos. E era um serviço difícil. Eu particularmente não gostava. Se eu pudesse trocar aquele serviço por outro, eu trocaria. Mas esse jovem, que era filho de um empresário, que era filho de um fazendeiro, que era filho de um homem rico, foi o único serviço que ele achou. E ele foi cuidar de porcos. Sem contar que a Bíblia, Jesus, fala aqui para nós e falava também para o povo de Israel, que não come carne de porco, que abomina a carne de porco. Então você imagina que Jesus colocou esse moço numa situação degradante,
Mas chega um momento que a fome apertou e ele se lembrou da casa do Pai. Meu Deus, como isso é lindo! Bem-aventurado que se lembra da casa do Pai e tem força para retornar aos braços do amado. Eu me lembro de uma parábola popular que diz que um moço foi embora também de uma fazenda e disse: nunca mais quero voltar aqui, eu abomino essa vida, eu odeio essa vida aqui. E foi embora para a cidade grande. Lá ele sofreu muito, apanhou muito, não conseguiu emprego. E um dia ele pensa: meu Deus, eu vou mandar uma carta para o meu pai. E ele escreve, naquele tempo não tinha o WhatsApp, né? Não tinha as redes sociais, então ele escreve uma carta e diz: pai, se eu voltar, o senhor me perdoa? Eu só preciso saber se o senhor me perdoa. Não precisa o senhor me responder. Coloque um lenço branco numa das árvores próxima do portão. E quando o trem passar perto da fazenda do senhor, e se eu ver o lenço tremulando ao vento, eu desço na primeira parada e retorno para casa. E aquele jovem vai viajando naquele trem e de repente a senhora que está do lado dele falou: nossa, que coisa interessante, olha ali aquela fazenda. E ele olhou. Todas as árvores tinham panos brancos, tinham lenços brancos tremulando ao vento. O pai havia pintado os troncos das árvores de branco, havia pintado o portão de branco, a cerca, a madeira da cerca estava toda pintada de branco. E aquele jovem pulou daquele trem e voltou para os braços do seu pai. Eu acho isso tremendo, acho isso lindo, porque retorna ao convívio familiar. E esse moço aqui, desta parábola de Jesus Cristo, do meu Salvador, do seu Salvador, nos conta que esse moço, depois de ter gastado tudo, depois de estar na miséria, passando fome, ele se lembra da casa do Pai. E o que ele diz? Meu Deus, na casa do meu Pai tem comida suficiente. Os empregados do meu pai têm pão em abundância. E eu aqui passando necessidade. Será que o meu pai me recebe? E ele retorna à casa do pai. Sabe, queridos, quando ele retorna, que o seu pai o vê ao longe, o seu pai vem correndo e o abraça e o recebe de braços abertos. Essa parábola mexe muito comigo, porque não há nada melhor do que você receber o perdão. A primeira coisa que o pai desse jovem, do filho pródigo, lhe deu foi o seu perdão. Ele não disse: ah, filho, eu sabia que você ia voltar, eu sabia que tudo ia dar errado para você. Não, o pai não falou isso. O pai o abraçou, o pai o recebeu com amor. E naquele momento ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me receba como um dos seus empregados, eu já estaria satisfeito. Ele só queria voltar para o aconchego do pai, ele só queria poder contemplar a face do pai. Quantos cristãos não conseguem ver a face do pai? Não consegue deitar no colo do Senhor, não consegue sentir o seu afago. Ainda há pouco eu estava ali com a Kátia e tinha uma jovem senhora e a Kátia pediu que eu orasse por ela. E Deus encheu meu coração de amor por aquela mulher e me mostrou o quanto Deus ama aquela vida, sabe? Deus, ele é extraordinário em amor, ele não te lança em rosto, pelo contrário, ele te afaga, ele te recebe, ele diz: venha, filho, eu vou te ajudar. É como aquele homem que estava na cruz, dois ao lado de Jesus. Um dizia: se tu és o filho de Deus, desce daí e tira-nos daqui também, né? E um disse: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este aí é justo. E diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Imediatamente Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não disse que ele ia passar por um purgatório. Jesus não disse que ele ia passar por uma escola, num espaço, que ele ia reencarnar várias vezes. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você já pensou que coisa tremenda? Aquele moço encontrou a vida na hora da sua morte. Esse jovem aqui, quando ele lança, o pai lhe abraça, olha aqui, levantando foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Deus, quando vê você voltar para ele, quando você vê você voltar para a Bíblia Sagrada, quando vê você voltar para a palavra, quando vê você voltar para a oração, voltar para o jejum, voltar para o arrependimento, voltar para amar as pessoas de verdade, Deus se move de íntima compaixão por você. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai o abraçou e o beijou, meu irmão, minha irmã. O seu pai, Deus, o Todo-Poderoso, o Excelso, o Eterno, Glorioso, ele nunca desampara um filho que corre para os seus braços. E aqui o pai disse, quando esse jovem fala para o pai: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O pai já se importa com a aparência do filho, né? Vou te dar, meu filho, a melhor roupa. É isso que Deus faz com a gente. Eu lembro que teve uma época que eu tinha uma saia jeans e 2 camisetas. Era toda a roupa, era todo o meu guarda-roupa. Se resumia numa saia jeans e 2 camisetas. E Deus tem mudado minha sorte, porque Ele é bom. Agora olha o que diz. E disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel na sua mão. Ele agora muda a aparência do filho e dá autoridade de filho, coloca um anel no seu dedo. O anel aqui simboliza autoridade, simboliza a autoridade de Deus na vida do cristão. E ele manda matar o bezerro cevado e faz uma festa. E dá uma festa e convida seus amigos, diz: venham se alegrar comigo. Este meu filho estava perdido e foi achado. Este meu filho estava morto e reviveu. Aleluia! É isso que Deus faz quando nós retornamos a Ele. Deus quer trazer um avivamento sobre a terra. Deus quer avivar a noiva dele, a igreja, a noiva de Cristo. Mas para isso nós temos que voltar aos braços do Pai. Avivamento não é coisa de homem, não é coisa de mulher, não é coisa de igreja, não é coisa de ministério. Avivamento é coisa de Deus. Só Deus pode fazer. Só Deus tem autoridade para isso. Quando o fogo do Espírito desce, a mente é renovada, o coração é aquecido, os joelhos se dobram, o coração é quebrantado. O pai mandou trazer sandálias e calçar aos pés daquele jovem. O pai não queria que os seus pés estivessem machucados, que ele pisasse em pedras e se machucassem. Lá no Salmo 91, o Senhor diz: porque os seus anjos darão ordem a nosso respeito, para que não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedras. O Senhor vai endireitando. Eu preparo o caminho do Senhor para o arrebatamento. Eu preparo o caminho do Senhor para o avivamento. Dá para você entender isso? Quando eu vou endireitando os caminhos tortos, quando eu vou tirando os empecilhos do meu caminho,
quando eu retorno para a verdade, quando eu retorno para os braços deste Pai que ama apaixonadamente os seus filhos. Essa é uma das parábolas mais belas que eu conheço. E diz ainda que o pai manda trazer o bezerro cevado e faz uma festa. E ele diz: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. E todos se alegraram, mas teve um que entristeceu. O irmão mais velho, aquele que está mais tempo na igreja e acha que tem direito sobre a igreja, que acha que tem direito sobre o pastor, que acha que tem direito sobre o templo, que tem direito sobre os novos convertidos. E não tem, meu irmão. E não tem. Porque para Deus, não sei se você já viu aquela parábola de Jesus, quando ele diz que um homem contratou as pessoas para trabalhar, e uns ele pegou pela manhã, outros já pegou no final da tarde, e na hora do pagamento, o mesmo que ele pagou para os novos convertidos, pagou para os velhos convertidos. O mesmo que ele pagou para os que trabalhou o dia inteiro, pagou para os que trabalharam o meio-dia. E alguém se enfureceu e perguntou para ele: como é que pode? Nós trabalhamos o dia inteiro, nos afadigamos, e o Senhor paga o mesmo tanto para quem trabalhou tão pouco? E aquele senhor responde: o dinheiro é meu e eu dou a quem eu quero. Eu contratei vocês, portanto, está aqui o que vocês merecem. E eu dou para eles o que eu quiser dar. Deus é assim. Quando Jesus nos conta essas parábolas, Ele quer que nós apliquemos essas palavras na nossa vida. Não adianta você ser ouvinte da palavra e não obedecer a palavra. Não adianta eu pregar a palavra e não viver a palavra. Não adianta. É perca de tempo. Por isso hoje, eu quero te dizer que o filho mais velho, quando chegou, ouviu música, havia festa, havia alegria naquele lugar, havia danças, cheiro de comida, e ele está vindo do trabalho, está vindo da roça, está vindo da labuta, e ele se enfurece e pergunta para um dos servos: o que está acontecendo aqui em casa? Ao que eu me lembro, não há nenhuma data no dia de hoje para ser comemorada. O que está acontecendo? E aquele homem diz: olha, o seu irmão, sabe aquele irmão que foi embora há muito tempo? Ele retornou. E o seu pai se alegrou e o recebeu e fez uma festa em homenagem ao seu irmão que voltou. Entra, vamos nos alegrar juntos. E aquele moço fecha o semblante e diz: mas isso não é justo. Eu estou aqui há tanto tempo trabalhando, meu pai nunca me deu um cabrito para mim fazer uma festa com meus amigos. Agora vem esse sujeito que gastou tudo, que pecou, que agiu errado, e agora o pai restitui a ele a mesma posição e ainda lhe dá privilégios. Isso acontece muito, amados. Eu sou pastora há muitos anos e eu sei o que é mexer com gente. Você trabalhar sobre o trabalho de alguém é fácil. Você tomar conta de um grupo de oração, você tomar conta de um grupo de visita, você tomar conta de um grupo feminino, um departamento de mulheres é fácil. Trabalhando sob fundamento alheio. Entendeu? É fácil você trabalhar com quem já está ali. Eu quero ver você começar do zero, começar do nada. Não é fácil não, amados. Só quem já passou sabe o valor de um pastor de verdade, de um pastor que ama, que trabalha, que esforça, que se preocupa. Então, esse irmão mais velho se enfureceu, ficou muito nervoso, mas o pai disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O pai só faltou dizer para ele assim: ó, você nunca matou um cabrito porque você não pediu, porque você não quis, porque você tem tudo, tá tudo aí. Agora este teu irmão estava morto e reviveu. Eu sentia falta dele.
É meu filho, é minha semente, é meu descendente. Eu amava esse filho que estava longe. Eu não sabia se estava morto, se estava vivo. E meu filho voltou ao meu regaço, voltou ao meu colo, voltou ao meu telhado. Sabe, amados, às vezes nós somos muito duros com quem cai, com quem peca. E eu já ouvi, até foi do Demis Shakarian, da Adonai. Adonep, ele disse certa feita que nós somos o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás, que mata o soldado ferido. Eu não quero matar os meus soldados feridos. Eu quero passar do bálsamo de Gileade sobre as feridas deles e curá-los para a glória de Deus Pai. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, essa parábola ela é muito forte. Ela bate muito forte ao nosso coração, dizendo para mim e para você que sempre devemos dar uma chance e voltar aos braços do Senhor. Você quer um avivamento como eu? Terça-feira eu estava orando e eu chorava bastante diante de Deus quando eu vi cadeiras de rodas sendo levantadas, quando eu vi muletas sendo levantadas. Deus quer trazer um avivamento sobre as nossas vidas. E eu quero ver esse avivamento, quero que você participe dele. Eu quero ver você colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero ver o surdo ouvir, o cego ver, o mudo falar, o aleijado levantar e andar, correr. Eu quero ver isso. Mas para isso falta oração. Precisamos orar muito mais do que temos orado. Eu te convoco à oração. Eu quero convidar você para orar comigo, para levantar de madrugada. Vamos orar 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, meia-noite. Vamos escolher horários específicos e nos lançar diante do Altíssimo, para vermos um avivamento sobre Goiânia, sobre Goiás, sobre o Brasil, sobre a América do Sul, sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre a África, a Oceania, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Vamos clamar sobre a Ásia, o Oriente Médio. Vamos pedir um avivamento sobrenatural, que o Espírito Santo venha sobre nós. Essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo, ele quer agora fazer algo novo. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Ele quer fazer algo novo, o Espírito Santo quer fazer algo novo, mas sem oração não vai, amados. Sem oração não vai. Eu gostaria que você fizesse um compromisso de estar orando juntamente comigo. Se você precisar, mande no privado para mim o seu nome, o seu pedido de oração. Eu quero orar com você. Eu quero me colocar diante de Deus em seu favor e com certeza Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai fazer algo novo. Deus vai nos abençoar de uma forma sobrenatural. Você só precisa querer, você só precisa desejar, porque Deus quer mudar a tua sorte. Fernando, que bom que você está aqui. Eu creio que Deus vai te usar neste avivamento que está vindo. Eu creio que Deus vai te usar. Eu creio que Deus vai mudar aquela página sua completamente. E você, o que você vai postar é milagres, é coisas sobrenaturais que você vai postar. E Deus vai se alegrar tanto e vai suprir
todas as suas necessidades, porque Deus é fiel. Eu creio, está vindo um avivamento e eu te convoco para este momento de preparar o caminho do Senhor, para que o avivamento venha sobre nós e a glória do Senhor se manifeste. Eu creio nisso e eu te convido para isso. Vamos orar. Eu quero orar com você. Às vezes eu quero assistir as lives de vocês à noite, mas toda noite eu estou na igreja, ou estou no Hilda, ou estou no Mansões, ou estou na sede, ou como hoje vou estar lá em Nerópolis, né? Em nome de Jesus, daqui a pouco para o pré-congresso de mulheres que vai acontecer lá em Nerópolis, na Igreja Casa da Bênção. Você que é aí de Nerópolis é nosso convidado para estar conosco. Nós estaremos lá para a glória do Senhor nosso Deus. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque eu creio nisso. Eu creio nessa palavra que eu trouxe para você. Não importa o que está acontecendo, o que já aconteceu. Deus não quer saber do seu passado. Deus não quer saber das suas quedas. Ele quer te segurar pela mão direita e te guiar. Até porque há um céu que nos espera. Há um paraíso que nos espera. Meu Deus, meu Deus. Eu olho para os jovens muçulmanos que muitas vezes se entregam, que muitas vezes são capazes de morrer por acreditar num paraíso. E eu creio que Jesus Cristo tem um paraíso para os seus seguidores, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue dele. E eu creio que toda a terra vai ver um avivamento sobrenatural, mas ele está vindo sobre o Brasil. Eu acredito nisso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu oro, Senhor, nessa tarde, tanto por aqueles que estão me assistindo, que estão presentes comigo, que estão online comigo agora, quanto com aqueles que vão ouvir depois, que eles sejam tocados pelo teu Espírito, tocado pela tua mão poderosa. Espírito Santo, venha sobre nós, batizando com fogo, batizando com poder, batizando com a unção sobrenatural, que faça fluir o melhor de nós, o melhor de Deus para este mundo. Pai, nós queremos ser, Senhor, nós queremos ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero arvorar a bandeira do Espírito Santo sobre essa terra. E eu entendi que sem oração não vai. Por isso nós estamos clamando. Por isso nós estamos buscando. Pai, em nome de Jesus, traz um avivamento sobrenatural sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, dá-nos fome de Deus. Pai, muitas vezes eu me ajoelhei diante do Senhor pedindo coisas. Hoje eu quero mais de Ti. Não são coisas que eu quero. Não é nada palpável que eu quero. O que eu quero só o Senhor pode dar. O que eu quero é aquilo que Eliseu queria de Elias, porção dobrada do Teu Espírito. E ninguém pode dar isso senão o Senhor. Por isso nós clamamos. Espírito Santo, vem sobre nós e muda a história, abençoando, restaurando, fortalecendo-nos, ó Pai, é o pedido que te fazemos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha aí um final de semana maravilhoso, e não vou marcar a data, mas a hora que o Espírito mover aqui, eu saio da minha oração e venho para cá. Deus te abençoe e te guarde abundantemente. Beijo.